Esse livro tem uma história. Esse livro não é de hoje, essa é a segunda edição, graças a Deus. Esse livro nasce de uma experiência diferenciada. Quer dizer, eu tinha publicado alguns livros de poemas e tinha muita dificuldade. Eu mesmo confesso, tinha dificuldades com prosa. Porque prosa é bem mais complexo, talvez por eu ser professor de literatura, estudioso de teoria e tal. Então, eu sempre fui muito rigoroso na hora de produzir. É muito fácil você trabalhar o texto dos outros. Agora, na hora de produzir o seu próprio texto, fica um pouco complicado. E eu comecei a levar umas histórias curtas, bastante simples, em 2, 3, 4 linhas, a partir de uma série de vivências, né? Um pouco de Rio de Janeiro, um pouco da Ilha de Paquetá, onde eu passei praticamente minha infância e juventude. E, a partir daí, num determinado momento, eu tinha um volume de papéis cujo destino seria o sexto. Fazer o quê com aquele monte de textos escritos que eu nem bem sabia classificar com todo o meu conhecimento da área. Mas aí disse, não, eu vou testar, vou brincar de testar, vou fazer de conta que estou começando. E mandei para o concurso de Brasília, 1991, se não me engano. E, para minha surpresa, os 7 jurados que examinavam todos os gêneros resolveram premiar. Mas em que categoria eu ia incluir? Bom, no poema não é. Conto pode ser. Histórias curtas não é um gênero. Naquela época nem havia essa prática tão divulgada. Então eu escrevi no conto, na categoria conto, a partir daquela teoria do Mário de Andrade, conto é tudo aquilo que o autor diz que é conto. Então eu disse, isso é conto. E de repente o livro ganhou o primeiro lugar na categoria conto, com uma ressalva dos 7 jurados por unanimidade, dizendo que o livro merecia um prêmio especial porque ele ultrapassava as categorias. Isso está escrito no parecer do julgamento. E foi muito lisonjeiro. E o livro chegou, viu e venceu. Quer dizer, na verdade, eu fiz um lançamento, eu ganhei o prêmio, e o que eu fiz? Eu tinha uma amiga que estava começando uma editora. E ela estava dando isso, me dá uma força, lança comigo. Então eu banquei, por incrível que pareça, eu banquei a edição, e fizemos uma edição em parceria, só que, mesmo em parceria, ela não tinha uma infraestrutura de uma grande editora, nem de uma média editora. Então, praticamente, o livro teve uma divulgação pequena, teve uma boa presença, até que ele ganha a segunda edição na Global. E aí a edição de gala, né? Uma edição com uma roupagem diferente e uma edição que vai ter uma penetração muito maior. São histórias curtas, a partir de vivências minhas do Rio, como eu disse, lá de Paquetá, ficcionalizadas, né? São pequenos momentos do cotidiano, como convém essas histórias, trabalhados, alguns deles poeticamente. E o que é muito curioso, alguns leitores desse livro entenderam que aqui havia uma identificação com realidades não da minha vivência paquetaense ou carioca, mas da minha vivência na Faculdade de Letras. Eu tenho amigos meus, colegas de turma, que dizem que eu coloquei tudo o que tinha acontecido na faculdade nesse livro. Não tem nada a ver do ponto de vista de produção. Se tiver, é a partir do olhar deles, entende? O que é muito curioso. Você entende como é que o texto ele se permite essa possibilidade de interpretações diferenciadas.